Boa noite. Eu vou estar falando sobre dois temas: anemia falciforme e síndrome de Down. O nosso grupo é composto por 6 pessoas: Amanda Silva, Eli Daiane, Fernanda Guimarães, Jaime da Silva, Juan Oliveira, Micaele de Souza. Este trabalho é da matéria de genética da Universidade de São Francisco de Barreiras para requisito avaliativo da segunda nota do primeiro semestre do curso de Fisioterapia Noturno. Orientadora Juliana Leles. Anemia falciforme. O que é anemia falciforme? Anemia falciforme ela é uma doença genética que é herdada dos próprios pais e é causada por uma alteração na formação da hemoglobina, que é a molécula que transporta o oxigênio no sangue. É uma única alteração que acaba formando um cristal dentro do globo vermelho. E é o globo vermelho que normalmente tem o formato de uma bala soft e de um disco bicôncavo passa para ficar distorcido em formato de uma foice. Fisiopatologia. Fisiopatologia, nessa imagem, podemos ver a hemoglobina S, inicialmente com seu formato bicôncavo e flexível, podendo sofrer a redução do pH, do oxigênio e aumento da temperatura, deixando as hemácias em formato de foice. Essa hemácia de formato anormal pode sofrer hemólise e liberar na corrente sanguínea uma substância chamada bilirrubina, que confere à urina e esclera a pele da cor amarelada. Além disso, a redução de números de hemácias caracterizando anemia muito frequente na doença falciforme, podendo sofrer infarto e muitas causas dolorosas. Sinais e sintomas: dor forte provocada pelo bloqueio do fluxo sanguíneo e pela falta de oxigenação no tecido, dores articulares, fadiga intensa, atraso no crescimento, ferida nas pernas, tendências à infecção, cálculos biliares, problemas neurológicos, cardiovasculares, pulmonares e renais e priapismo. Diagnóstico: teste de DNA, diagnóstico pré-natal, esfregaços periférico e o teste do pezinho, o mais conhecido. Não há tratamento específico para anemia falciforme, uma doença para a qual ainda não se tem muito conhecimento. Os portadores precisam de acompanhamento médico constante. Quanto mais cedo começar, melhor o prognóstico, como o teste do pezinho, que é, de acordo com o Ministério da Saúde, até o 5º dia fazer o teste para ter o diagnóstico da anemia falciforme. Antibiótico de largo espectro para infecção, analgésico e hidratação intravenosa para crise de dor vaso-oclusiva, transfusão se necessária. O transplante de célula-tronco ainda é o único tratamento curativo da doença falciforme. Dados o risco associado a esse tratamento, em geral, é restrito aos pacientes com complicações da doença avançada, pessoas que veem saber da doença já tarde. Mas esse campo está evoluindo rapidamente e o uso de tratamento com células-tronco pode crescer em um futuro próximo. Agora eu vou falar sobre o tema da síndrome de Down. O que é a síndrome de Down? A síndrome de Down é uma alteração genética e uma alteração cromossômica, quando o embrião está sendo formado na hora de se fazer a dissociação e ficar uma cromossoma a mais do par, 21. Então fica 3 cromossômico, que é chamado de cromossômico 21. Dependendo da trinossômica, porque existe os 3 tipos de síndrome os 3 tipos da síndrome de Down, tem a translações, mosaicismo e a trinossômica livre, que é a mais conhecida. Completando que a síndrome de Down não é uma doença, não se pega, não tem cura e é ocorrência genética. Fisiopatologia. A fisiopatologia, como já falei lá no início, que é a trinossoma do cromossomo 21. É uma alteração genética causada por um erro na divisão celular durante a divisão embrionária. Os portadores da síndrome, em vez de 2 cromossomos no par 21, o menor cromossomo humano possui 3,
não se sabe por que isso acontece. Sinais e sintomas. Quais são os sinais? Olhos puxados, olhos amendoados, sobrancelhas unidas, face achatada, orelhas pequenas e com implantações baixas, excesso de pele no pescoço, pescoço largo e grosso, mãos gordas e pequenas, dedos curtos, prega única na palma da mão, que é só o traço, como a gente tem mais de 3, nós normais do cromossomos, dedos curtos, cabelos finos e lisos, bocas pequenas, baixa estrutura, céu da boca mais encurvado e língua projetada para fora da boca. Sintomas. A inabilidade intelectual na maioria de crianças com síndrome de Down é suave. As habilidades e o discurso de língua pode ser lenta, torna-se e a leitura e a compreensão são atrasadas igualmente. A revelação de habilidades de motor fina pode ser atrasada, assim como a habilidade de motor bruta, que causa problemas com acento, estar, escolar e saltar. Algumas crianças podem igualmente desenvolver desordens do aspecto do autismo ou desordens de hiperatividade do déficit de atenção, ADHD. O diagnóstico. Qual é o diagnóstico da síndrome de Down? O síndrome de Down pode ser diagnosticado durante a gravidez, o que pode ser encarado como sendo um baque para os pais. Entretanto, esse é o meio responsável por promover antecipação e promoção de uma vida saudável para o bebê, tendo em vista o conhecimento dos pais sobre a condição deste. São 4 passos básicos para diagnóstico do síndrome de Down, que são esses: realização do exame de ultrassom morfológico, que a morfológica são para pessoas que têm cardiopatia, que pode ter pessoas que têm na família gemelar, ou que também pode ocorrer o síndrome de Down. Realização do exame aminossíntese, realização do exame de biópsia do vilo corial e a realização do exame do cariotipo. Tratamento da síndrome de Down. Não existe um tratamento específico para a síndrome de Down, mas os afetados necessitam de certo cuidado, como ser estimulado desde o nascimento, ter um ensino mais lento de pessoas que são saudáveis, que não têm a doença, possui a necessidade específica de saúde e aprendizagem, assistência do profissional multidisciplinar e atenção permanente dos pais, objetivo de sempre habilitá-los para o convívio e a participação social. Considerações finais. Ainda não se sabe as causas que desencadeiam a alteração genética no indivíduo ou sua cura. Porém, há avanços no tratamento a fim de minimizar os efeitos dessa síndrome. É necessário estimular a criança desde o seu nascimento para que possa desenvolver suas potencialidades, respeitando seus limites individuais, tornando-a apta ao convívio social de forma quase independente. Este foi o nosso trabalho. Eu agradeço a todos, está aqui a referência e muito obrigado.